O novo presidente da Fundação Nacional do Índio, Márcio Meira, garante que a partir de agora a FUNAI vai trabalhar em parceria com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. O objetivo é garantir assistência médica às populações indígenas. E para falar sobre as novas propostas, nós recebemos o presidente da FUNAI, Márcio Meira. Bom dia, presidente. Bom dia. Além de trabalhar agora junto com a FUNASA, quais serão os desafios daí para frente agora, FUNAI? Olha, eu acho que um dos desafios é esse, essa necessária integração, né, articulação dos órgãos de governo em relação às políticas para os povos indígenas. A FUNAI tem que assumir um papel protagonista nisso, ou seja, a FUNAI não pode dar conta de todas essas políticas, centralizando nela, isso já passou, isso é um tempo que hoje não dá mais para a gente atender, não é? Então, para isso, nós precisamos, junto à FUNASA, desenvolver políticas de saúde, agregando o conhecimento da FUNAI ao conhecimento da FUNASA, na área de educação, né, na área social em geral, né, por exemplo, as atividades do Ministério do Desenvolvimento Social, na segurança alimentar, né, na área de meio ambiente. Existe muita sobreposição de terras indígenas com a área de proteção ambiental. Enfim, essa é uma questão importantíssima que precisa ser feita, ou seja, uma articulação. A FUNAI tem um papel de protagonista nessa articulação. E com relação à participação dos índios também. Nós queremos dialogar sempre com o movimento indígena, a necessária participação, né, das suas organizações, das suas lideranças, dialogar sempre com os índios. São muitos povos indígenas no Brasil, são mais de 200, né, são 220 e poucos povos indígenas no Brasil, diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes. Né? Então é necessário esse amplo debate com eles para que eles participem do processo. Né? O senhor encontra aí a FUNAI numa questão, num momento, inclusive, de muita discussão, um momento bastante delicado, né? Vários temas estão aí, surgem aí neste momento, inclusive a questão da desnutrição infantil, né? E tem ainda a questão dos protestos na região do Alto Rio Negro. Como é que o senhor pretende aí atuar em questões como essas? Bom, a questão da desnutrição é sobretudo localizada na região do Mato Grosso do Sul, entre os índios Guarani e Kaiowá. A solução dessa questão passa por um programa, né, amplo de ação e de presença do Estado naquela região. Não é só a FUNAI que poderá resolver essa questão, e por isso o governo federal criou um grupo de trabalho interministerial para atuar, e já vem atuando naquela região. Já com isso diminuiu bastante a situação, já no último ano e meio, né? Mas nós temos que continuar e aperfeiçoar a presença desse grupo lá na região, né? Então, para isso a integração que eu estava falando é necessária. Com relação ao Alto Rio Negro, o que tem havido, inclusive eu estive lá terça-feira acompanhando o ministro Paulo Vanuc dos Direitos Humanos, né, visitando lá, inclusive, o juiz local, para cobrar, né, das instituições locais o cuidado necessário com a questão da violência. Né? Houve lá um assassinato de uma jovem indígena de 20 anos, com sinais de violência sexual, né? E há casos denunciados pela população indígena lá de violência contra a mulher muito graves. Né? Por isso é necessário que o Estado esteja presente lá. E o movimento indígena lá é muito organizado, muito articulado, são 35 mil índios no município de São Gabriel da Cachoeira, a cidade lá, 90% da população é indígena, e eles estão cobrando de forma muito justa o direito, né, a que a segurança pública esteja presente lá. Agora, presidente, como é que o senhor vê a questão da exploração turística em algumas aldeias? É benéfico ou não isso? Olha, depende da forma como é feito, né? Eu acho que se nós temos a participação e o protagonismo das comunidades indígenas no processo, né, discutindo com eles, prevenindo todas as possíveis ameaças, né, é plenamente possível ser encarado como uma atividade, inclusive, que possa trazer sustentabilidade econômica para as comunidades. Né? Cada caso é um caso. Né? No caso a gente sempre tem que lembrar isso. No caso da questão indígena no Brasil, sempre cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar nada, porque se trata, como eu disse, de povos muito diferentes entre si. Então, uma coisa por exemplo, a situação dos índios, por exemplo, na Bahia, no sul da Bahia, ali no Monte Pascoal, né? Que é uma região turística muito forte. Né? Outra situação são os índios, por exemplo, em situações de distância, na Amazônia, em que a presença turística não é tão
forte, mas que é possível trabalhar de uma outra forma. Então, cada caso é um caso e com cuidado, sim, é possível ter atividade turística. Presidente, para a gente finalizar, eu só gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a questão da demarcação de terras. 13% do território brasileiro é indígena. Como é que estão esses processos de demarcação? A FUNAI já tem desenvolvido há muitos anos esse processo de demarcação, né? Se trata de um direito constitucional. A Constituição brasileira garante aos índios o direito às terras que tradicionalmente ocupam, conforme seus usos, costumes e tradições. A FUNAI cabe examinar todos os pedidos de demarcação de terras indígenas. Ela tem feito esse trabalho e continuará fazendo na medida em que haja qualquer tipo de reclamação, né, nesse sentido. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela participação. Bom dia.